Boa noite, pessoal, né? Que bom, nós estamos aqui hoje no nosso terceiro dia de Semana da Comunicação. Estou muito feliz com a semana. Estão aí conosco pessoas bacanas, né? Trazendo um pouquinho da sua experiência, trazendo um pouquinho da sua história para nós durante essa semana. E hoje nós temos aqui conosco, né, a Liliane Correia. A Liliane Correia é uma amiga, né, jornalista. Hoje ela está como editora de conteúdos digitais e de mídias sociais do Estado de Minas, e ela tem uma, uma caminhada muito proveitosa, né, de muito êxito aí no jornalismo. E hoje ela vai falar um pouquinho para nós dessa experiência, e ela trouxe aqui um tema que é do impresso ao WhatsApp, o que mudou e o que nunca vai mudar na notícia. Então, a gente tem discutido esse tema, né, ao longo de nossas aulas, ao longo de todo o curso. Sempre, né, existe uma mudança no jornalismo, existe sempre uma novidade, né, e nós estamos aí, né, nessa década trabalhando com essa questão das mídias digitais. Isso tem sido, assim, uma revolução, né, para o jornalismo, e uma coisa muito boa que veio agregar, né, que veio enriquecer muito a nossa área, né, o nosso trabalho. E a Liliane hoje vai falar para nós sobre isso. Quero te agradecer, Liliane, pela sua presença, pela sua disponibilidade, de estar aqui conosco, e dizer que nossas portas estão sempre abertas. A gente já conversou aqui, né, nos bastidores, sobre a possibilidade de você trazer um projeto aqui para nós. Isso. Saiba que vai ser muito bem-vindo, e eu estou ansiosa, né, para a gente conversar mais sobre esse projeto e para colocar aí tudo para andar, tá bom? Queridos alunos, queridos colegas, nós combinei com a Liliana que no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas se durante a fala da Liliane, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, vocês podem ficar à vontade, tá? Inclusive, pelo microfone, vocês podem ligar o microfone e fazer alguma intervenção, tá bom? E eu vou estar aqui acompanhando no chat, qualquer coisinha também, eu vou sinalizar aqui para a Liliane. Então, um abraço para vocês. Liliane, agora está com você, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu sempre gosto muito, muito, muito mesmo de falar com quem está começando, porque começar é uma alegria, né? E um privilégio maravilhoso é você continuar com essa alegria, que eu acho que é um privilégio que eu alcancei na vida. Eu tenho 26 anos de jornalismo e eu continuo muito feliz toda vez que eu tenho um projeto novo nas mãos, assim. Eu fui repórter do jornal Hoje em Dia, fui repórter do jornal Tempo, antes dele circular. Fui a primeira editora do jornal Super Notícia, primeira editora do jornal Aqui, fui para o Estado de Minas, reformulei o Diário da Tarde, então eu trabalhei muito com impresso, que é uma coisa que vocês, não sei, pela idade de vocês, talvez vocês mal conheçam, porque eu tenho um filho de 25 que eu acho que, assim, não, ele pegava o jornal impresso porque ele era meu filho, claro, né? Então eu assinava, ele recebia e pegava para fazer papagaio, sei lá. Mas, enfim, e eu acompanhei essa mudança e sempre forçando mesmo para ir para o digital, para ir para as novidades, para lançar as coisas novas, porque eu acho que quem sai na frente ganha em desafio. Eu gosto muito de desafio. Quando você chega numa plataforma que já existe, um veículo que já existe, você tem que se adequar, você tem que aprender a trabalhar da maneira em que o trabalho está posto. Quando você tem que desbravar, é um desafio, é uma coisa sensacional. É assim, para mim, pelo menos, é indescritível, sabe? A alegria de criar e acertar, ajustar processos e de fazer a coisa acontecer até chegar e falar assim, agora está tudo ok e tal.
Então, eu trouxe uma apresentação para vocês, que é do jornal em que eu trabalho, que é o Jornal Estado de Minas, que é um pouco da transformação. Vou tentar trazer para vocês um pouco da transformação das transformações, né, pelas quais o jornal passou ao longo da sua história, porque são as transformações pelas quais o jornalismo está passando. E assim, indicando caminhos para o futuro, que eu acho que é o mais importante, sempre. Eu gosto sempre, como eu disse, de estar um passo na frente. Então, eu acredito que o lugar, o lugar presente, ele é um lugar cômodo, ele é um lugar interessantíssimo para você explorar, até no mindfulness, né? Mas se você puder enxergar um milímetro à frente, você já consegue antecipar o que virá, inclusive descobrir dentro do que virá o que vai mais te alegrar fazer, tá? Então eu vou começar a, a compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui meu compartilhamento. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Bom, tá aí. Estado de Minas, história e reconhecimento, novos rumos, experimentação. É sobre isso que a gente vai falar um pouco. O jornal tem 92 anos de histórias. Aí a gente tem a capa do primeiro exemplar, à esquerda. Vocês veem como que mudou, né? Já em relação aos jornais de hoje, como que era muito mais letra do que foto, né? Natural, 1928. E a linguagem, a montagem do jornal, o processo de facção do jornal era completamente diferente do que é hoje. Nós estamos falando de uma época aqui que é pré-computador, né? Então, era montar as letrinhas, enfim. E aqui é a capa de ontem, se não me engano. Então, já estou falando de uma coisa recente. A gente já traz mais assuntos e menos sobre cada assunto na capa, né? A capa é uma vitrine. Eu faço capa, eu chefio os plantões em rodízio com 3 colegas e fecho a capa de sábado e domingo, ou feriado, quando eu estou de plantão. E eu gosto de pensar na capa como eu penso em redes sociais, como eu penso na barraca da feira, na vitrine da loja ou em tudo que você quer vender. Aqui a gente escolhe as melhores notícias e a melhor linguagem para vender a notícia, a melhor maneira de escrever para que a pessoa tenha vontade de abrir o jornal para ler lá dentro o que está. As nossas marcas em Minas são o Estado de Minas, o Portal Uai, que eu acredito que vocês devam conhecer, a TV Alterosa, Super Esportes e o Aqui. A gente tem muitos prêmios, prêmio de design, prêmio de jornalismo, ESSO, enfim. É um jornal premiadíssimo ao longo dos seus 92 anos de história. E ainda bem, né? A gente tem uma tradição de capas que é muito importante e um reconhecimento muito importante. É muito interessante isso até, porque a gente está falando desse cross de papel com o digital, mas uma das coisas uma das coisas da nossa produção que fazem mais sucesso em redes sociais são as nossas capas, que tem repercussão gigantesca em Twitter, Facebook, Instagram e tal. Eu trouxe isso aqui, um recorte de um levantamento que foi divulgado pelo Poder 360, que é uma evolução, nos últimos 5 anos, uma evolução da circulação de jornais e revistas impressas. Então, vocês veem uma queda vertiginosa aqui, nós estamos falando do Super Notícia, em laranja, o jornal O Globo, em azul claro, a Folha de São Paulo,
Em seguida, aqui o Estado, é o Estadão de São Paulo, e aqui a Zero Hora, que é de Porto Alegre. A gente tem aqui o Estado de Minas também, e apontando que na queda a gente até ganha, olha, 77% de queda de circulação em 5 anos. O que significa isso? Enfim, primeiro que vocês veem que é uma tendência, não é só do Estado de Minas e não é só do Brasil, é uma tendência global. As pessoas, vocês percebem na vida de vocês, vocês usam cada vez menos papel, não seria diferente com relação ao consumo da informação, né? Muitas coisas que a gente fazia no papel hoje, a gente faz no smartphone, a gente faz no computador, ou até na Smart TV, algumas coisas, e realmente vai perdendo sentido isso, né? Sem falar na questão do processo, que é um processo caro, lento, é muito mais difícil mesmo. E outra coisa que, assim, é uma coisa que quem não tem costume com jornal impresso, para mim é o mais importante. Não tem como corrigir, né? Porque a internet, toda hora você entra lá e fala, putz, tem um erro aqui. Entra no publicador e corrige. Quem tem blog, aí, né, no próprio Instagram, no Facebook, você vai lá e edita a informação, tem um erro de concordância, tem um erro de digitação, tem um erro. O impresso não pode ter erro. É óbvio que ele eventualmente tem erros, às vezes a gente faz uma errata no dia seguinte, mas o que sobra no dia seguinte é sobressalto mesmo, quando você vê uma coisa que você fala, ai meu Deus, deixei passar isso. E é muita gente que tem que ler para não deixar passar nada. Então, esse decréscimo aqui eu acho super natural, porque o mundo deixou de usar papel, né? E deixa cada vez mais. Só que a gente deixa de usar o papel, peraí. Só que a gente não deixa de dar notícia. O que muda? Em primeiro lugar, a gente pode multiplicar o tema, né? A gente pode pegar um mesmo tema, o Bolsonaro na ONU. A gente teve a matéria do Bolsonaro, discurso na ONU e diz que índios e caboclos são responsáveis pelas queimadas. Bolsonaro discursa na ONU e fala isso, isso, isso. Mas a gente tem também a nuvem de palavras de Bolsonaro, a comparação das nuvens de palavras dos presidentes anteriores em discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU. A gente tem em vídeo os 6 trechos do discurso de Bolsonaro. Então, de uma maneira que a gente mudar a plataforma também nos dá um monte de novos trabalhos e novas possibilidades, né? A gente pode falar em trabalho extra, mas a gente também pode falar em desafio extra, aprendizado extra, possibilidades extra, né? E aí a gente vem na interação, que é uma das coisas de experimentação que a gente vive fazendo lá. A gente faz interação com mapas navegáveis, por exemplo, o Carnaval de BH tem mapas, a gente monta no Google Maps os nossos mapas de carnaval e fica com uma equipe dedicada a fazer de cada cor, cada dia de carnaval, a pessoa clica aqui, seleciona só o dia que ela quer, ela vai ver no mapa da cidade todos os blocos que tem, e na hora que bota o cursor sobre o local, aparece um quadradinho com a informação daquele bloco. Qual que é o tema do bloco, dá o percurso do desfile, que hora que sai, quantas pessoas são esperadas, enfim, o estilo de música e tudo mais. Que é uma coisa super legal, isso bomba todo o carnaval, dá um trabalho danado, mas é uma coisa inovadora que a gente fez. Outra são os vídeos 360, que também foi uma coisa que a gente inovou e levou para a redação e que deu super certo. Podcasts a gente faz cada vez mais, né? É uma nova forma de consumir notícia. Eu não sei vocês, eu sou muito consumidora.
mais do que de podcast. Eu costumo pegar o carro para ir para a cidade e eu coloco assim, tem algum tema, sempre que eu estou estudando, eu gosto muito de música, eu adoro ouvir música, mas às vezes eu falo assim, pô, estou precisando entender melhor aquele negócio assim, aí eu procuro, meu filho me ensinou isso também, vocês devem ser dessa turma, que prefere pegar uma aula, buscar uma aula lá no YouTube, né, e eu boto e vou descendo e dirigindo e ouvindo, porque é tempo, né? É tempo que você não pode. É um tempo de leitura que eu não posso ler, porque eu estou dirigindo, então eu tento compensar, assimilando informação de outra maneira, tá? Vamos lá. Outra coisa que a gente faz é integrar plataformas. Por exemplo, isso aqui é um estudo de uma ilustração para a capa da última corrida presidencial, das últimas eleições. Então, a gente, da última, foi, da presidencial. Então, a gente fez uma ilustração, saiu com esse título da Corrida Maluca, que é o desenho animado, saiu com uma ilustração de cada possível ou provável candidato, e a capa era exatamente assim. Mas se você entrasse nas nossas mídias sociais e também no nosso site e clicasse no play, essa capa era uma capa animada. Então tinha um enredozinho aqui com os carrinhos andando e tal, tá? Daí a gente chega num, num ponto muito interessante, que é o seguinte: a gente tem muitos. A gente, o jornalismo mudou muito, mas o que, que ele não mudou? Ele não mudou na, na importância da notícia, na relevância da notícia e na importância da notícia para o leitor. O leitor, ele sempre esteve no fim desse processo, mas o anunciante, ele muitas vezes atravessava essa relação entre o jornal e o leitor. O que aconteceu é que com a digitalização, mesmo com a monetização por audiência, você tem uma relação direta entre a audiência da matéria e o ganho do jornal. Com isso, não importa mais quem está anunciando naquela matéria, porque ele só vai anunciar se tiver muito leitor, ele só vai ter muito leitor se a matéria for boa e de interesse público. Então, muda um pouco essa relação. Mais para frente eu vou falar mais um pouquinho disso. Queria trazer agora, a gente está. O que aconteceu naquele encolhimento lá de cima do jornal impresso, quando eu falo que a gente encolheu 77% na circulação de jornais nos últimos 5 anos, obviamente, o que aconteceu? A gente imprime jornal aqui, em Belo Horizonte, né? Então, tá. Pensa, que hora que eu tenho que fechar esse jornal para chegar em Patos? Que hora que eu tenho que fechar esse jornal para chegar em Ituiutaba? Que hora que eu tenho que fechar esse jornal para chegar em Januário, em Unai, Salinas, Almenara? E como eu disse, é uma operação cara e é uma operação difícil. Os jogos de futebol, por exemplo, terminam meia-noite. Por isso, os jornais impressos que chegam aí, chegam sem os resultados dos jogos, tanto os de São Paulo, provavelmente, quanto os do Rio e tal, porque eles têm que sair antes do jogo começar. E nos obrigava a fazer 2 edições e tal, com muito sofrimento, a gente começou a encolher a circulação. Não vamos mais para o Triângulo, não vamos mais para o norte de Minas, não vamos mais para Mucuri, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, não vamos mais para o Noroeste, não vamos mais para o Sul, não vamos mais. E aí ficamos muito restritos aqui à região metropolitana, porque ficamos restritos à região onde conseguíamos chegar com uma edição apenas. Então a gente fechava a edição meia-noite e meia, 1h da manhã, depois do jogo, aonde que a gente consegue rodar
e chegar de caminhão ou de ônibus, ou, né, a tempo do cara acordar, passar na banca e comprar seu jornal. Tá. Só que aí, o que aconteceu? Isso foi acontecendo, é um processo muito sofrido para muita gente no jornal, porque muita gente sempre, no jornal, sempre se importou muito com a questão da abrangência do jornal, de chegar no interior e tal. Nós participamos, fomos selecionados para participar do Facebook Journalism Project, que é uma escola do Facebook, é como se fosse uma pequena pós-graduação, um curso de 1 ano, que o Facebook faz para jornais selecionados em São Paulo. Todo mês a gente ia para lá e a gente tinha um coach. O nosso coach, no caso, ele tinha sido durante 25 anos diretor de marketing do New York Times. Então, o nível das pessoas era esse, nível New York Times, Washington Post, Le Monde, os melhores jornais internacionais. Nós fomos para lá aprender sobre monetização de jornal digital, como vender assinaturas, como fechar conteúdo, o que o mundo inteiro está fazendo, como fazer newsletter, a importância das newsletters, a importância disso, daquilo, e discutir com colegas de jornais como semelhantes ao estado de Minas, de outros estados. Foi uma experiência, vocês podem imaginar, riquíssima, e a gente, entre as reuniões presenciais, tinha toda semana uma hora de reunião com o coach, de videocall, e onde a gente tinha que trazer as nossas dúvidas para ele solucionar e apresentar os problemas que nós tivemos na semana, e tinha data, prazo para a gente resolver os problemas, e assim ia. E nesse meio tempo, pintou ao longo desse projeto, a gente tinha que desenvolver algum projeto além do projeto de paywall, né, de venda de assinaturas, de fechamento de conteúdo. E a gente resolveu, já tinha caído essa ficha, mas a gente não tinha como fazer. A gente começou, é uma coisa que incomodava, não chegar mais no interior, só que quando a gente deixou de chegar no interior, a internet também não chegava no interior inteiro. Agora a internet chega no interior inteiro, eu estou aqui dando uma palestra para vocês aí. Então, não faz mais sentido não chegar, a gente chega no interior inteiro, então não faz sentido a gente fazer matéria só sobre Belo Horizonte, concorda? Porque, poxa vida, aí é que nem catequizar os índios, né? Eu vou levar para vocês a minha cultura, em vez de respeitar a de vocês. Eu vou levar para vocês o que acontece na minha cidade, em vez de levar o que acontece na cidade de vocês. Esse projeto do Facebook, ele combate o que eles chamam de desertos de notícias, que foram desertos criados pelo fechamento de jornais locais, de pequenos jornais, enfim, porque os jornais não estão suportando a crise, os jornais menores. Então, o que nós fizemos a partir daí? Contratamos vários colaboradores em diversas regiões do estado e aumentamos exponencialmente a nossa oferta de conteúdo de interior. Então, a gente fez em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente tinha 5 colaboradores, e na segunda etapa, que eu passei a coordenar agora, a gente está são esses 5 mais 10. Nós estamos com 15 colaboradores no interior. Então, a gente consegue oferecer, sabe, o conteúdo de diferentes regiões. A gente ainda consegue, como o time Facebook, bom, no time que a gente foi lá para esse trabalho coordenado e financiado pelo Facebook, éramos 2 de redação, 2 de tecnologia e 1 de marketing. Depois, se vocês quiserem detalhar isso melhor, por quê, enfim.
O mais interessante é que é o seguinte, como a gente estava também acabando de desenvolver o nosso app, então, o que que a gente fez? A menina do marketing fez uma campanha na TV Alterosa, que chega em todas as cidades de Minas, né? Para as pessoas baixarem o app. E a tecnologia conseguiu fazer com que, por geolocalização, o app oferecesse, assim como o nosso responsivo do site, se você quiser, você vai ver mais notícias da sua região. E a gente, na redação, coordenando essa produção, buscando colaboradores no interior, coordenando essa produção para aumentar a audiência no interior e para aumentar a audiência, aumentar a oferta de notícias do interior. Houve um reflexo direto, né, na ampliação das cidades que voltaram a integrar a nossa cobertura. Então, a gente tem, assim, tá vendo, ó, Curvelo, Ituiutaba, Aiuroca, Juiz de Fora. 2 meses atrás a gente não tinha isso. Ó, Campo Belo. É uma oferta enorme, enorme de conteúdo. Nós estamos quase com uma redação em paralelo trabalhando nisso, para fazer que o estado de Minas seja de novo o estado de Minas, cubra de novo o estado de Minas, e que não seja mais o que ele acabou se tornando por força das circunstâncias, que foi um jornal que estava cobrindo 90% do seu conteúdo se referia a Grande BH, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O que é mais importante para a gente, nesse momento, é que a gente tem a gente teve algumas mudanças muito, muito importantes nesse meio, sabe? Mudanças de insights que a gente teve com relação ao o que é pauta, o que é matéria. Então, assim, antes a gente ficava muito, por exemplo, vamos fazer uma matéria sobre isso, porque isso é uma empresa muito importante. A gente não pensa mais assim, a gente pensa cada vez mais a partir do digital, a partir da interação que a gente tem com o leitor, a gente pensa cada vez mais no quem é a pessoa que está lendo e o que que essa pessoa quer. O que que faz a pessoa parar o dedo, sabe? O que que faz com que a pessoa pare o dedo na hora que ela está zapeando no celular? A pessoa pega o celular e fica, ó, pá, pá, pá. O que que faz ela parar? Então, a gente tem exemplos de títulos que viram outra coisa quando a gente vai para o digital. Então, por exemplo, tem uma página de impresso que chama. O título no impresso é assim: Agente de Transformação, e a foto de uma menina. Aí, quando vai para o digital, a gente fala: conheça a estudante de direito que quer implantar a primeira prisão humanizada de BH. Então, a gente tem, assim, uma força a mais para São Pedro no impresso, porque o impresso ele tem isso, desses títulos quase literários. Aí a gente vai como? Copasa quer fazer chover no norte de Minas, entenda como. Então, sempre partindo desse pressuposto do serviço, entenda como, veja, conheça. Não é assim, muda totalmente a nossa maneira de pensar. Então, assim, Caixa lança 3 novas linhas de financiamento de imóveis. Isso é um título tradicional. A gente já sobe essa matéria hoje, assim, conheça os 3 novos tipos de financiamento da Caixa. Ou veja se algum dos 3 novos financiamentos da Caixa atende, enfim, combina com você.
Outra coisa, a gente tem todas as mídias hoje que a gente pode usar, infográfico animado, vídeo, o escambau. Então, tudo isso agrega valor à notícia. Mas a notícia continua sendo o que é importante para o leitor. Eu digo assim, isso para nós é muito importante, porque no impresso, muitas vezes, a gente fala assim, mas esse anunciante aí vai falar dessa empresa, essa empresa anuncia sempre no jornal, como é que faz para fazer essa matéria e tal. No digital, isso cai por terra, porque se a matéria contra essa empresa, ou né, que revele algo sobre X, tiver muito leitor, o preço da publicidade naquela página vai subir. Então, independente de quem anuncie naquela página, entende? A diferença é que um anúncio num jornal impresso é muito mais caro do que um anúncio no site. Então, infelizmente, a conta ainda não fecha. O que as empresas de comunicação perderam em anúncios de impresso ainda não se compensa pelo que ganharam em anúncios de site. Infelizmente, ainda não. Mas a conta está começando a fechar. Por fim, eu acho que eu preciso falar por fim, assim, né? É só para abrir para vocês, se vocês tiverem de pergunta. Acho que é muito importante a gente falar do, do, dos aplicativos de mensagem e das empresas ou agências de fact-checking, porque a gente tem uma profusão de fake news, né? Nas agências de notícia, nos aplicativos de mensagem. Eu acho que isso não é da minha família nem da de vocês, é generalizado. E os jornais estão se unindo ou se juntando em grupos para fazer verificações. Então, uma parte da notícia hoje é descobrir se é notícia mesmo ou se é mentira, porque as fake news elas têm um quê de verossimilância, né? Elas têm sempre um fundo de verdade para deixar as pessoas intrigadas, e elas às vezes precisa mesmo de um olhar mais técnico para dizer se aquilo é fato ou fake, né? Então, quando entra esse tipo de coisa, a gente sente que ajuda muito estar ali e com o nome de um veículo, desculpa, o nome de um veículo conceituado que consiga informar. Então, assim, é por isso que é muito importante, eu não sei se vocês fazem isso, quando a tia manda uma coisa fake news, eu vou lá no Google, procuro, sempre tem um link de boato.org ou fato fake e tal, para a gente mandar essas notícias. Infelizmente, na minha opinião, essas agências de fact-check ainda não conseguem distribuir esse conteúdo verificado no WhatsApp, que é onde as fake news, né, prosperam. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar aí. Aí, assim, basicamente, eu acho que o foco, vamos lá, comparando as redações tradicionais com as novas redações, eu diria que o foco principal, anteriormente, era o que era novo, o que é novidade e o que cabe no papel. Hoje, o foco está na necessidade do leitor. E as redações estão aprendendo a fazer isso de forma cada vez mais objetiva, sabe? Então, assim, não é mais. O leitor, sabe? Tinha uma coisa antiga dentro das redações que era assim: o povo gosta de ler isso. Não, não. Deixa o povo falar o que eles gostam. Vamos ouvir na interação da rede social, no comentário do site, nos e-mails que a gente recebe.
a gente tem que ouvir quem fala com a gente. Segunda coisa é que as matérias, elas eram divididas, hoje ainda são, mas não faz muito sentido mais, divididas em editorias, né? Então, cidades, polícia, política, economia, esporte e tal. Beleza. Quer ver uma coisa interessante? Como que isso caiu? O coronavírus é o quê? É tudo. É esporte, é economia, é política, é cidade, é saúde, é arte, cultura, é tudo. Então, da mesma maneira, as redações mudaram. Mudaram assim. O repórter hoje o repórter disse, por exemplo, o nosso repórter de esportes foi quem cobriu a facada no Bolsonaro, que estava indo, que foi para Juiz de Fora no dia da fatídica facada. Porque era o cara que estava disponível e todo mundo, de certa maneira, sabe que tem que estar pronto para fazer qualquer coisa. Então, assim, a gente, nessa pandemia, montou uma força-tarefa que tinha gente de todas as editorias fazendo de tudo. Então, é óbvio que você, às vezes, identifica assim, esse repórter tem mais facilidade para economia, esse repórter tem mais facilidade para política e tal. Mas, assim, esses muros foram totalmente derrubados. E é muito interessante, porque são dois muros, dois tipos de muro diferentes. O primeiro muro e o mais difícil de cair é o povo do impresso e o povo da internet. Esse custou para cair. Esse, para cair, nós tivemos que fazer mudanças físicas na redação, para botar as pessoas para sentarem juntas, porque ninguém é só do impresso e ninguém é só da internet mais. E aí mudam outros processos também. Hoje não tem mais a matéria para o impresso, a guarda para o impresso, sabe? Tipo assim, se ela é importante, se ela ela não tem como guardar, ela vai primeiro para o site. Antes a gente achava, quer dizer, é um caminho, né? A gente está caminhando, desde que o jornalismo se digitalizou, a gente está caminhando, tentando descobrir um caminho para o impresso que fosse diferente do caminho para o digital. E eu acho que a gente está chegando agora a 2020 com a certeza de que o caminho, ele mais diferente do que o caminho, mais diferente do que os produtos, são os leitores. Então a gente não precisa preocupar tanto, porque não é o mesmo cara que lê o papel que lê o digital. Então, você tem que manter o foco em quem são os seus leitores de papel, porque, em geral, eles não são seus leitores digitais. Isso é uma evolução que, ao longo do tempo, a gente apanhou, jogou muito papel fora para aprender, porque a primeira reação do papel ao digital foi inventar conteúdo novo, inventar caderno novo, crescer o número de páginas numa sociedade que não tinha mais tempo de ler, sabe, nem bula de remédio. E aí chegava aquele jornal de domingo assim, na casa da gente, com, sei lá, 60, 70 páginas, standard, né? Aquele troço gigante. E hoje a gente tem mais essa consciência de que não é por aí. Que a gente não precisa, sabe, preocupar se um vai matar o outro. Não. As pessoas vão migrar de um para o outro no movimento natural da sociedade. Igual meu pai tem 89 anos e está no WhatsApp. É natural, né? Outra coisa, as tomadas de decisão nas redações, elas eram de cima para baixo, sabe? Hoje, muitas vezes, quem toma a decisão é o dado, é o fato, é a própria notícia, é interessante. Então, às vezes, dentro da redação, está todo mundo muito mais pronto para ouvir. Porque acabou aquela coisa de é o meu diretor que sabe o que é notícia, é o meu diretor que sabe o que é importante. Qualquer um, dentro da redação, a qualquer momento, inclusive e principalmente o leitor, pode surgir
com um fato de extrema relevância e que mude totalmente a programação do que estava sendo feito na redação. Outra coisa que mudou demais no jornalismo, do impresso para o digital, é que a redação do impresso ela mantinha distância dos insights do negócio. Então, o marketing, o departamento de marketing, o andar do marketing do jornal, é que determinava se ia ter uma campanha de assinatura, qual que era o mote da campanha, ou o que deveria ser feito, o que deveria ser priorizado, o que deveria ser divulgado, enfim. Ou um caderno especial, vamos fazer um caderno especial sobre educação, porque vai ter volta às aulas e tal. Hoje é exatamente o contrário. É a redação que aciona o marketing quando tem um bom insight de conteúdo. Então, a gente tem um insight de conteúdo, a gente bola um projeto, a gente bola um produto novo, digital, e aciona o marketing sobre a novidade que nós vamos botar na praça, para saber o que eles têm a oferecer ou como que eles podem colaborar com a gente para levar essa nova iniciativa até o leitor. Então, antes a gente pensava assim, o que a gente pode vender para os nossos leitores? Hoje, a gente pensa, o que os nossos leitores querem comprar? Como é que nós podemos ajudá-los? Antes, a gente pensava, qual a melhor maneira de alcançar os nossos leitores? Hoje, a gente pensa como os nossos leitores querem ser abordados, sabe? Então, assim, na hora de construir uma newsletter, você não fala assim, não é você que manda a newsletter para o leitor, você tem que dar a ele a oportunidade de ir lá e falar que ele quer receber. Então, é ele que fala para você como é que ele quer que você converse com ele, sabe? Qual relação certa que a gente tem, que quer criar com os leitores? Mudou para qual é o tipo de relação que os nossos leitores esperam desenvolver com a gente. Antes, a gente falava como podemos fazer dinheiro, como é que a gente pode fazer dinheiro a partir da leitura. Hoje é que tipo de ajuda ou valor agregado que o leitor pagaria para ter. Então, assim, o foco realmente mudou, saiu do business e pulou para o leitor. Porque, e isso é lindo para nós jornalistas, isso é tudo que a gente queria, é tudo que eu sonhei nos 26 anos de profissão que eu tenho. Sabe, falar direto para o leitor. Então, assim, você escreve uma coisa legal, que interessa, e o leitor lê, porque interessa. Não é porque o editor mandou, não é porque é um assunto que o leitor deveria saber. Sabe? O leitor não deveria saber. Ou ele quer, ou ele não quer. E às vezes ele quer, acontece assim, dele nem saber que quer. Mas aí, amigo, é o seu texto. Aí você tem que fazer com que seu texto, o seu título, a sua foto, a maneira de apresentar e embalar esse conteúdo seja tão legal que ele queira. Porque se ele não quiser, ele não vai ler, não adianta. Não adianta. A gente comete, assim, muitos erros em título. Às vezes a gente fala, nossa, opa, perdão, essa matéria vai bombar. Essa matéria vai ser sensacional, vai ter muito leitor e tal. Na hora que você vê, essa matéria não está performando. Aí você volta no título, fala, claro, olha que título bobo, que título careta, que título focado na notícia, sabe, na informação e não no cara que está do outro lado. Pô, leva para ele isso. Então, assim, tem valores valores de conteúdo, que hoje a gente fala assim, que se não tiver 6, nós temos uma relação de 12 valores. Se não tiver 6 desses 12, não adianta. Não adianta. Nem faz a matéria. Então, interessa a muitos leitores? O segundo,
tem abordagem pouco usual ou mesmo exclusiva, porque a exclusividade é uma coisa, ou a maneira de ver, sabe? Então, às vezes, a notícia está lá, que nem o slide que eu mostrei para vocês sobre a nuvem de palavras lá do discurso do Bolsonaro e a comparação com a nuvem de palavras dos outros presidentes. Isso é uma maneira pouco usual ou exclusiva de mostrar o que todo mundo está mostrando. Então, se você às vezes não tem isso, ponto para você. Entrega uma notícia importante, claro, né? É surpreendente ou entretém? Ou é divertido? Ok. Tem um significado fundamental para o público? Tem? Ok. Toca emocionalmente o leitor? Ponto. Revela abusos? Ponto. Esse é serviço. Aí voltamos ao velho papel do jornalista, né? Revela abusos, ponto. Tem potencial para se tornar o talk of the town, que é o assunto da cidade. Sabe aquela matéria assim, que às vezes é uma bobagem, mas é uma fofura. Então, quer ver? Aconteceu aqui semana passada, é uma fofura. A mulher que leva a cobra para passear aqui na praça em Belo Horizonte. Ela leva a cobra no cinema, ela leva a cobra no não sei o quê, e aí ela leva a cobra lá na Praça da Savassi e tira a cobra da bolsa e deixa a cobra passear um pouquinho para rastejar lá na grama e pega de volta e tal. Alguém passou, viu a foto viralizou, ou seja, essa matéria vai se tornar, esse assunto tem potencial para se tornar o assunto da cidade por algumas horas ou por alguns dias. Ponto. Porque às vezes é só você que viu, ou às vezes você viu no começo da viralização. Então você já, entendeu? É, capitaliza aquilo mesmo. Ajuda os leitores a formar sua própria opinião. Isso é uma coisa muito interessante, porque a opinião, ela ganhou recentemente, especialmente com essa polarização política, a opinião ganhou um status importante. Mas você não consegue opinar sobre algo que você não conhece, né? Então, se você consegue entregar um conteúdo que vai ajudar o leitor a formar a sua própria opinião, ao invés de entregar uma opinião pronta, porque isso tem em todo lugar, ponto para você. O conteúdo que você quer escrever ou produzir, né? Porque pode ser vídeo, áudio, podcast e tal. Ajuda os leitores a aprender algo, ponto. Oferece valor de utilidade, de que os leitores podem se beneficiar para tomar uma ação. Então, assim, conheça os 3 novos tipos de financiamento da Caixa. Você pode ajudar ali o leitor a tomar uma decisão mais acertada com aquele conteúdo que você está se propondo a fazer, ponto. Cobre algum ponto de interesse que qualquer um conhece ou usa na cidade. Então, assim, você vai falar de um assunto que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, que todo mundo tem interesse. Então, vamos supor, sei lá, vai desviar o trânsito da rua principal de Patos de Minas. Ou seja, é utilidade? Interessa a muitas pessoas? Sim. Então, eu passei agora 12 pontos que na nossa redação já virou assim: se a sua matéria não cobre 6 desses 12, nem faça, sabe? Então, assim, de novo, muda, mas não muda, né, gente? Porque o que a gente entrega é muito mais do que plataforma. Eu me lembro de uma frase se não me engano, eu já até tentei procurar, mas hoje foi uma loucura. Eu acho que foi um publisher do New York Times que falou, perguntaram para ele sobre a crise do papel, do jornal impresso e tal, e ele disse, nosso negócio não é celulose, né? Não estamos no negócio de celulose. Nosso negócio é informação. Então, no dia que inventarem uma edição para o córtex cerebral, nós vamos ter uma edição para o córtex cerebral. Então, voltamos àquilo que eu falei na abertura. Eu acho que é importante a gente estar sempre tentar
andar sempre com o olho ali na frente, porque o ali na frente está chegando cada vez mais rápido no tocante à nossa profissão, sabe? Aquilo que você fala assim, nossa, nossa, já pensou se tivesse jeito de fazer? Já tem, né? Então, assim, sempre já tem. Quando a gente fez essa capa animada da Corrida Maluca, eu me lembrei aqueles quadros que lá do Harry Potter, sabe? Aqueles quadros que quando a pessoa passa, ele mexe e tal, porque é isso, o exercício, um dos exercícios do jornalismo, graças a Deus, é sim o exercício da criatividade. A gente precisa botar nossa cabeça para pensar e para pensar fora da caixa, para pensar um pouco para frente, mas os princípios do jornalismo, aquilo que ensinaram para a gente que é notícia, aquilo que ensinaram para a gente que é valor, isso não muda. Isso não muda. O que muda, e isso é muito legal também, o que muda é o leitor. Mas a gente também é leitor. Então, se a gente, toda hora, parar e pensar, eu leria isso? Eu compartilharia isso? Eu acho isso legal? Eu acho isso importante? Se eu lesse essa matéria, eu ia querer mandar para os meus amigos, eu ia mandar no grupo da família, eu ia mandar no grupo da sala, eu ia, sabe? Então, assim, acho que teve uma inversão de papéis também, uma humanização do jornalista enquanto leitor também e enquanto cidadão, de maneira que ele traga também as suas questões. Você vê como que as questões raciais, as questões feministas ganham espaço, porque o jornalista também compreendeu que tem questões dele que são mais do que dele, que são, né, da sociedade e tal, e isso, assim, cada vez mais fazer, tá pronto, tá disposto e tá informado para cobrir as áreas todas, né, o que for necessário, porque você ganha empregabilidade, você ganha, e isso é muito importante. Quando eu estava na criação do Tempo, foi tão engraçado, porque os repórteres chegavam e falavam assim, eu vim, mas eu quero trabalhar, mas eu queria trabalhar com economia. Aí o cara ia para o esporte. Eu queria ir para o esporte, queria ir para a economia. Aí eles falavam assim, gente, não entendo. Eu cheguei lá, repórter, tinha acabado de me formar. E não entendia, e pensava assim, nossa, ainda bem que eu não falei nada. Eu falei, para mim pode ser qualquer coisa, porque pelo menos eu não me frustrei, sabe? Mas depois eu entendi que aquilo já era um laboratório de bons repórteres, porque quando você tem essa oportunidade de experimentar várias áreas, você. Primeira coisa, assim, quando você trabalha em várias áreas, você já aprende maneiras diferentes de trabalhar. Isso é uma coisa muito legal e é uma coisa interpessoal, é uma coisa que pouca gente fala. Então, assim, o editor de política trabalha de uma maneira, o editor de esporte trabalha de uma maneira, o editor de redes sociais trabalha de outra maneira. Você vai descobrindo o que é bom e o que é ruim na maneira de cada um trabalhar. E vai construindo esse saber para a sua maneira de trabalhar. Isso é muito importante. Você mudar de plataforma, fazer impresso, fazer site, fazer podcast, fazer áudio, fazer vídeo, é muito legal, porque são novos aprendizados e que também somam na totalidade do seu trabalho. Por exemplo, não tem nada mais rico, na minha opinião, que um repórter que vai, por exemplo, a gente tinha um repórter que ele fez uma matéria muito legal com um mapa interativo como aquele que eu mostrei do Carnaval, só que era das cafeterias, as melhores cafeterias de BH. Só que a matéria também tinha uma retranca econômica sobre
quais são os melhores cafés produzidos em Minas, de onde eles vêm, como eles são cultivados e qual o valor de mercado deles no mercado interno e no mercado externo. Mas também tinha assim, o quanto você conhece sobre café. 10 perguntas, um quiz com 10 perguntas para você ir respondendo. Para fazer o café ideal, a água ferve, a água tanta temperatura tal, tal. Quanto de pó para cada tanto de, sabe? Perguntas cotidianas, assim. Qual a melhor técnica para extrair mais cafeína? Qual a melhor técnica para... Enfim. E ainda por cima, um jogo que a gente chama de flip card, que é assim, tem vamos supor, prensa francesa. Aí na hora que você clica, vira uma foto de uma prensa francesa, explicando como que funciona aquele aparelho de extrair café. Aí, e falando daquele café, né? O café da prensa, o café expresso, o café da cafeteira italiana, o café do coador de pano, o café do... Enfim, a diversidade dos cafés, mas é tipo um jogo de cartas, assim. Você vai clicando e vira. Então, uma pauta entrega essa porção de conteúdo. Então, a matéria as melhores cafeterias de BH, ela interessa a X pessoas. Mas o quiz de você sabe fazer o seu café, como fazer o seu café ficar melhor, ele é X pessoas. Ah, mas o Flipkart, de quais são os tipos de café, é X pessoas. E você junta isso tudo, você consegue abranger uma quantidade muito maior de gente, sabe? E de uma maneira que é a maneira que o cara gosta, não é a maneira que você gosta de entregar. Não é a maneira que o jornal gosta de entregar. Eu gosto de entregar impresso, eu vou entregar impresso. Não, eu consigo entregar de várias formas. E essa matéria ainda saiu no impresso como uma página de jornal normal, enfim, com a infografia e tal. Então, assim, essa potencialização dos conteúdos também é um ganho na evolução do jornal, né, do impresso até o digital, e que eu acho que ainda teremos outros ganhos. Então, hoje a gente faz, assim, por exemplo, caso Baker. A gente fez caso Baker, o, o, o noticiário, a gente fez vários especiais de caso Baker, a gente fez vídeos maravilhosos de caso Baker, e depois, na hora que o caso Baker esfriou, a gente foi atrás dos personagens. E tem uma série de podcasts, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, que é muito interessante, contando o bastidor mesmo, porque aí o desespero já tinha passado, já se sabia mais ou menos o que tinha acontecido, e que era a cerveja mesmo, que estava contaminada e tal. E aí são os bastidores, são os familiares, amigos, contando os detalhes que as matérias não davam conta de contar. Então, assim, eu descobri assim, foi assim, teve uma festa, um churrasco, aí fulano tomaram cerveja, eu tomei cerveja, mas também tomei vinho e tal, não sei o quê. Aí nós fomos ligando, sabe? Como a gente conta, né? Quando acontece uma coisa na vida da gente, era assim, aí, tá, aí eu tive a ideia e tal. Então, foi tão legal, porque foi uma maneira diferente de contar uma notícia que já estava, inclusive, em declínio no noticiário, fazia tempo que não tinha novidade, mas uma maneira nova e que trouxe outras pessoas para dentro da matéria. Porque eu tenho absoluta certeza que muita gente que ouviu o podcast Caso Baker, às vezes não tinha lido meia matéria. No impresso, zero, sabe? Mas 2 matérias de web. Mas aí vai ouvir o caso Baker e às vezes sai melhor informado nos detalhes, nos bastidores, do que a pessoa que estava lendo cotidianamente as notícias, com as novidades, mais um contaminado, mais um internado, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que mudou e que ainda bem que mudou, porque eu imagino que entre vocês
também vocês tenham quem aí gosta mais de áudio, quem gosta mais de vídeo, quem gosta mais de. Mas não pensem assim, vocês provavelmente vão se especializar em alguma coisa e tal, mas assim, o ideal é que vocês saibam fazer de tudo. Tem dados, dados é muito legal, jornalismo de dados é outra coisa assim. Tem muita coisa que sempre teve, né? E que agora tem nome. Mas assim, porque a gente se debruçava, tem nome e tem facilidade, que isso a tecnologia também ajuda. Porque quando a gente fazia jornalismo de dados, a gente se debruçava sobre planilhas físicas, de papel, né? Então, assim, não tinha como dar buscar tal palavra, né, dentro de um documento, a não ser lendo ele todinho e buscando as palavras. Então, assim, e só a partir de quando tem como fazer isso é que vem as ideias de quem vai fazer. E aí, e os métodos. Então, assim, cada nova possibilidade abre mais um leque de possibilidades para quem vai trabalhar com aquilo. E eu acho que esse é o grande barato do novo jornalismo. Tem um monte de novas coisas, mas ainda tem um monte de novas coisas a serem construídas. E vocês é que estão sendo convidados para construir isso, sabe? E, de novo, essa a última parte da apresentação, que também interessa, eu acho, muito a vocês, que a notícia, gente, a notícia mais importante é a que está mais perto de você. E isso, esse valor da notícia local, esse jogo vai virar, sabe? Eu vejo assim, eu vou contar uma historinha. Eu sempre tive essa impressão de que, a, em primeiro lugar, que aparecer no jornal é muito importante para a autoestima da sociedade das pessoas, sabe? E aí não é aparecer no jornal na coluna social que eu estou falando, é a sua causa. A sua causa aparecer no jornal é uma coisa que muda a política da sua comunidade. Eu sempre tive essa sensação e tem cada vez mais, e fico muito feliz quando, por exemplo, o Facebook distribui, escolhe jornais para distribuir dinheiro para a gente investir nessa cobertura local. Porque se todo mundo aí já usou o Google Tradutor, né? Cada vez mais se aponta o telefone, traduz, você fala, traduz. Mas imagina se todo mundo começar a ler amanhã, daqui a 10 anos, eu não duvido que seja esse o plano deles, porque a assinatura do New York Times aqui custa $1 por semana, se não me engano. Então, se você assina o New York Times e bota lá para traduzir, né? E cada vez mais esses programas de tradução estão melhores, você vai falar assim, ó, eu não leio jornal, não leio jornal do meu país, eu leio o melhor jornal do mundo, eu leio o New York Times. Beleza, só que eu sou de Belo Horizonte, quando é que Belo Horizonte vai aparecer no New York Times? Sabe? E eu acho que é isso que essas grandes corporações estão compreendendo. O Google também está investindo em jornalismo local, o Facebook está investindo em jornalismo local, porque se a produção jornalística ficar na mão dos grandes, a gente some, as nossas comunidades somem, as nossas cidades somem. Quando eu estive em 2001, eu fui fazer uma matéria sobre AIDS na África subsaariana. E a nossa primeira parada foi Joanesburgo, na África do Sul. Então, um garçom, que era um feriado, eu cheguei lá no dia 1º de maio, que é dia do trabalho, e eu não tinha muito como apurar nada. A gente chegou animado para trabalhar, mas não tinha muito como trabalhar, porque estava tudo fechado. E aí eu puxei papo lá com o garçom do hotel, querendo entender melhor sobre a cidade, sobre o país, e ele falou para mim assim, eu falei, você mora aqui?
E ele falou assim: não, eu não moro aqui em Joanesburgo. Eu moro, é um lugar que é perto de Joanesburgo, mas não é Joanesburgo. É uma cidade, mas não é uma cidade, é como se fosse um bairro, mas não é um bairro, é como se fosse uma... Aí ele disse para mim assim: o nome lá de onde eu moro é Soweto. E na época tinha uma banda de samba aqui de pagode que chamava Soweto. Aí eu falei para ele: ô Frank, todo mundo conhece Soweto, tem uma banda de samba lá no Brasil que chama Soweto. Ele começou a chorar de emoção e perguntou se podia me contar uma história sobre Soweto depois que ele largasse o serviço, que ele estava ali super preocupado se o chefe ia xingar, né? Eu falei: não, pô, beleza, fala que hora, a gente encontra aí na porta do hotel. Aí ele queria me contar, ma'am, que lá em Soweto, onde eu moro, uma vez existia um senhor chamado Senhor Mandela. Ele pensava, coitado, porque o jornal lá de Joanesburgo parecia mais Londres do que Joanesburgo. Muito mais Londres do que Soweto, muito mais Nova York do que Soweto, muito mais Paris, né? Bobear até Rio de Janeiro. Então, como é que ele ia saber que as pessoas sabiam sobre Soweto? Que as pessoas sabiam sobre o apartheid? Que as pessoas sabiam sobre Nelson Mandela? Você entende? Então, assim, o jornalismo local, levar as histórias do local para o global, é tão importante quanto fazer o caminho contrário. É muito importante que as pessoas saibam. É muito importante. É tipo o irmão mais novo não te enche o saco, e na hora que você vai encher o saco dele, ele não grita, fala, mãe! É a mesma coisa. É o grito. É o grito da cidade pequena, é o grito do interior, é o grito, eu existo, a minha causa importa, sabe? Uma obra que não sai, é uma estrada que não é duplicada, que morre gente lá, sabe? Toda semana. Mas é uma causa que ela tem que sair do micro para ganhar vulto. E quem tira essa causa do micro é a gente, é a imprensa. A gente tem a capacidade de fazer isso, sabe? Ou deveria ter. Eu acho que as empresas entraram em encroamento, né? Começaram a reduzir seu tamanho, sua abrangência, a sua capilaridade, mas com a ajuda, e sim, e é muito importante, a ajuda, inclusive financeira, de instituições como o Facebook e o Google, a gente está conseguindo se expandir novamente e não só chegar até as pessoas, como trazer as pessoas e as suas histórias, as suas causas para dentro do jornal. É isso. É isso que é jornalismo para mim. Eu agradeço demais a paciência de vocês de me ouvir. E se vocês quiserem perguntar, estou às ordens. Liliane, boa noite. Johnny Pires, eu sou de Patrocínio, estou lá em Patos de Minas, no Unipam. E olha só, primeiro eu queria ter essa calmaria da sua voz, né, dessa tranquilidade. Eu não tenho, eu ia pegar 220, mas enfim, um dia eu chego lá. Eu comecei a ver realmente que estava tendo alguma mudança, assim, mas eu não sabia ao certo o que estava acontecendo com o Estado de Minas nessa questão dos colaboradores. Até que eu vi uma reportagem do Vinícius Lemos, de Do Uberlândia. Vinícius, Isso, aí eu me senti em casa, como você mesmo disse. É pertinho aqui da gente, né? Exatamente. Aí ele falava sobre a Covid, situação da Covid na região, em especial em Uberlândia. Achei muito legal dessa proximidade, como você mesmo disse. Não fica somente lá na região metropolitana, né? Agora, para a pergunta, é o seguinte: a Folha de São Paulo tem as suas dificuldades com a presidência da República, né? Com o presidente ali. O Estado de Minas, vocês têm também alguma dificuldade, vocês, com algum tipo de político, ou, enfim, uma pessoa que eu posso dizer assim, grandiosa como presidente também, que vocês Olha, enfrentam isso também ou não? eu acho o seguinte, é sobre isso que eu falo quando eu digo que eu amo o digital. Porque
que acontece? Todos os veículos tradicionais têm relações melhores ou piores com correntes políticas. Por quê? Porque a gente dependia muito de financiamento público, de campanha do governo do estado, campanha da prefeitura, campanha do não sei o quê, bota dinheiro no jornal, né? Porque são campanhas de serviço de utilidade pública. Então, vamos supor, se eu tenho um jornal em Patos, na hora que a prefeitura vai fazer uma vacinação em massa na cidade, vacinação de Covid, chegou a vacina de Covid, graças a Deus, eu vou anunciar no jornal, né? Então, o jornal já sabe que ter uma boa relação com o prefeito significa que o prefeito vai botar o anúncio no seu jornal. E aí é dinheiro que entra, né? No Brasil, em geral, as coisas são mais caras para o público do que para o privado, né? Então entra um dinheirão, paga o salário, que alegria. Só que o digital não tem isso. O digital você tem duas maneiras de financiar o digital. Por assinatura, que é uma cultura que a gente ainda está começando a desenvolver agora, né? De que você não pode ler mais de X matérias se você não assinar, aparece o paywall para você e tal. E por leilão do Google. Por leilão do Google funciona quanto mais gente tem numa página, mais caro é o anúncio naquela página. Então, tanto faz. A gente perde essa necessidade de se dar bem. O Bolsonaro, ele não se dá bem, não é com a Folha, ele não se dá bem com o jornalismo, né? É a minha opinião. Eu acho que ele não se dá bem com o jornalismo em geral. Então, ele se dá bem com aquele jornalismo que fala bem dele e tal, que aquilo, para mim, não é jornalismo, né? Eu tenho umas coisas que eu questiono, assim, como o próprio pessoal de checagem questiona a expressão fake news, porque se é fake não é news, eu acho assim, jornalismo profissional, eu acho uma expressão super ambígua, porque se é jornalismo, é profissional, na minha maneira de ver. Mas, enfim, então, mas de uma certa maneira, foi muito bom ele tirar o dinheiro do governo federal de todos os jornais, porque primeiro que os jornais tiveram que desenvolver, dar seus pulos, né? Desenvolver suas estratégias para ganhar dinheiro de outra maneira, para financiar as operações de outra maneira. Segundo que acho que agilizou essa ajuda, esse processo de grandes organizações como o Facebook, como o Google, que estão com projetos incríveis de fomento a jornais locais, até porque eles não são bobos, sabe? Mercado é mercado, né, gente? Eu prefiro negociar com 20 do que negociar com 2. Negociar com 2, você está na mão de calango. Então, assim, não é? Então, se eu garanto a sobrevivência de um monte de jornais locais, eu garanto interlocução com um monte de gente diferente. Eu não fico, ou eu aprovo na Folha, ou eu aprovo no Globo, ou eu aprovo no New York Times, ou eu aprovo no Washington Post, sabe? Então, assim, eles acho que deu uma agilizada nisso tudo. Com isso, o declínio do impresso e a ascensão do digital estremece essas relações de poder. Sabe, assim, vai se esvaindo essa relação de poder, tanto das grandes empresas quanto dos grandes políticos com as empresas jornalísticas. Enquanto tem impresso, enquanto tem dívida, enquanto tem, eles ainda precisam. Então, às vezes, é uma coisa assim, meio maluca, porque as empresas veem que o governo vai liberar uma verba, e aí ficam meio assim, será que a gente não fala dele? O bom do governo Bolsonaro é que ele nunca libera para a gente mesmo, então, tipo, sabe, é uma liberdade que nos dá de exercer nossa profissão mesmo. E isso acabou, é o fazer do limão uma limonada, né? Então, assim, mas já houve tempos muito, muito piores. Tempos, inclusive, de rabo preso da própria Folha,
de rabo preso do Estadão, do Globo e tal. Eu acho que o modelo de negócio digital vai soltando esses rabinhos presos assim, devagar. Ainda a operação impressa ainda é cara, mas eu acho que a gente está caminhando num caminho certo. Assim. Não sei se eu ainda vou ver a liberdade total, mas estamos caminhando. Eu tenho. Pode perguntar, ô, professora? Pode? Liberado. Eu anotei uns comentários aqui, vou começar aqui então do primeiro Uhum. aqui. Quando você falou de estar informado, né? Da gente estar informado. Eu sempre opto pelo impresso por causa disso. Eu vejo as notícias, né? Acordo de manhã, vejo as notícias no site, nos principais sites que tem, mas eu espero ali uma semana, a Folha chega ali mais, ou chegava pelo menos com uma semana de atraso na biblioteca do Unipan, e eu li a notícia, e ainda de ser uma obra-prima em qualidade de escrita, você realmente se sente informado com a coisa que passou por você e você viu suficientemente. Então, eu acredito muito ainda nessa qualidade do texto, que é o principal do jornal impresso, a qualidade de apuração, sabe? Uhum. De ir ali no ponto fundo. E acredito também que isso vai ajudar o jornalismo impresso futuramente com a crise das notícias falsas. Eu acho que traz muita confiança o texto no jornal impresso, também porque você tem mais tempo de apuração. A segunda coisa que você falou foi sobre, que eu pontuei, né? Sobre a questão da gente trabalhar em várias editorias e tal. Eu estava lendo um artigo sobre do jornalismo investigativo. E hoje é muito raro. Você tem The Intercept, né, que faz isso muito bem, ganhou, tanto que eles ganharam o Pulitzer e depois o Green veio para cá e também ganhou o ESSO, ganhou vários prêmios, né? E a qualidade também dos textos dele, daquelas matérias. Então, tá faltando isso. Acho que inclusive no Brasil, sabe? Acho que na área política ainda tem, mas fala em questão de outras áreas, outros tipos de escândalo. E esse artigo está no Observatório da Imprensa. Deixa eu ver aqui. Sobre o obituário do Times, eu gosto, eu acho que eu consigo. É a única coisa que eu consigo ter acesso lá também aos obituários. É muito bom, muito divertido. Às vezes a tradução não é tão fiel, mas compensa. São textos aqui maravilhosos. E aqui sobre a concorrência já, acho que o impresso ele já está sofrendo uma certa concorrência sobre a qualidade do texto. Se ele não ficar esperto, porque você tem o El País, esse dia eu estava vendo uma matéria no El País sobre lutadores de luta livre. Não, o que é aquilo? Aquilo é um espetáculo, sabe? Acho que se um dia eu escrever algo próximo daquilo, também histórias, né? Eles são muito bons em catar histórias que rendam o texto. Acho que é mais ou menos isso os comentários, né? Eu queria saber de você sobre isso, sobre essa oportunidade do jornal impresso em tempos de fake news. Então, você falou dessa coisa do impresso para o digital, a questão da abrangência e tal, e eu lembrei de uma coisa que, assim, tem acontecido direto, e é tão interessante, porque, veja bem, se Vinícius faz uma matéria em Uberlândia sobre, vamos supor, quer ver? Kit Covid, né? Teve algumas prefeituras que distribuíram kit cloroquina lá com hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os nossos colaboradores de interior e, por exemplo, o Vinícius, ele cuida de patrocínio, ele cuida não, Araxá é o Renato, que é de Uberaba. Então, assim, eles ficam com várias cidades para eles ficarem fazendo ronda e tal. Então, a gente pediu para todos verem nas tais XXX cidades como que estava isso. Se tinha, se não tinha, se houve essa intenção de distribuir, se distribuiu, se a justiça barrou, se as pessoas... O que aconteceu? Tá. Então, voltando ao exemplo lá do próprio Renato, que eu acho que é ele que cobre Patos. Então, vamos supor que ele fosse ver em Patos, em Patos tem isso, em Uberlândia tem aquilo, em Uberaba tem aquilo,
Araxá é desse jeito, tá? No digital, quando ele coloca tudo na mesma matéria, essas 3 cidades, tá? Por exemplo, mais Frutal, Uberaba, Araxá e Patos. Se ele bota tudo na mesma, ele tem que escolher uma lá para marcar como localização, para dentro da sua geolocalização ela aparecer porque você está mais próximo dela. Então, se ele faz 4 materinhas pequenas, uma sobre Araxá, uma sobre Frutal, uma sobre Uberaba e uma sobre Patos, eu consigo chegar melhor para quem é de Patos, para quem é de Araxá, para quem é de não sei o que, tal. Mas mesmo por geolocalização, ainda consigo movimentar toda aquela região na hora que você entra no site ou na hora que você entra no app, tá? Aí o que começou a acontecer? A gente tinha 20 matérias num dia no site sobre um determinado assunto que a gente conseguia relacionar, botar tudo bonitinho lá, falar assim, uma explosão de interior, putz, que orgulho, a gente chegou. Aí o que o impresso faz? Pega essas 20, dá um trabalho danado. Por quê? Aí é o que você falou, é o texto impresso, você costura isso tudo num texto só. E aí é uma página que traz a situação do interior, tal. Aí vem desde o norte de Minas até a fronteira com São Paulo, sabe? Tipo assim, e vem trazendo tudo. Às vezes, de cada cidade vai ficar 2 frases, mas é outro produto, é outra embalagem. É outra embalagem. Então, assim, na verdade, eu acho que não tem esse é melhor, o outro é melhor. Eu acho que são produtos diferentes. É isso que a gente custou para entender. Porque eles ficavam brigando, o impresso com a internet, o impresso brigando, disputando leitor. Não tem disputa. Você é um leitor de impresso. A outra pessoa é um leitor de internet. E o outro é um podcaster, assim, alucinado, ouve tudo que é podcast. Então, isso é relativo. A outra coisa é a questão da qualidade do texto. A qualidade do texto do Intercept, a qualidade do texto da BBC, a qualidade do texto do Nexo, a qualidade do texto do El País, como você citou, mesmo sendo agências, veículos, né, essencialmente digitais no Brasil, eles prezam pela qualidade, dá tempo das pessoas apurarem, no caso do Intercept, o El País também, mas é tempo, é isso, é tempo. Eu acho que é a nova fronteira, tá? Para mim, a nova fronteira do digital é o tal do o olhar ali na esquina da frente, é essa. É a gente voltar a ter no digital excelentes matérias, muito bem redigidas e apuradas com tempo. Porque nessa dicotomia com o impresso, virou assim, tudo que é urgente é internet, tudo que é, né, demorado é impresso. Inclusive nas redações, durante anos, tinha essa briga, que tipo assim, pô, o cara faz 10 matérias por dia, o outro lá do impresso fica uma semana com uma pauta só, entendeu? Mas não, é muito importante que alguém do digital também possa ficar uma semana com uma pauta para poder desenvolver um vídeo legal, para poder fazer, sabe, fazer em multimídia, para poder fazer uma investigação legal, para poder esperar o tempo das fontes, né? Porque quantas vezes a gente sobe matéria na internet que ainda fala assim, até a hora da publicação dessa matéria a pessoa não tinha, porque é tudo muito rápido. Mas eu acho que é uma nova fronteira, porque quando eu lancei o Super, eu pensava assim, o cara vai ler o jornal popular, que são textos curtos, colunas curtas, e ele vai aprender a ler notícias. Aconteceu? Aconteceu. Eu tenho um amigo que mora no centro de BH, toda vez que ele vê um sem-teto, uma pessoa em situação de rua lendo Super, que é muito comum, porque custa 25 centavos, né? Ele fotografa e manda para mim e fala assim, sua missão na Terra está cumprida. Então, assim, nós criamos, sim, o hábito de leitura em muitas pessoas que não tinham o hábito de leitura. Mas eu pensava que essas pessoas iam migrar para o jornalão, porque era gente que não lia nem rótulo de shampoo, por falta de hábito. Então, a pessoa vai se habituar com a notícia e vai mudar de notícia. Só que aí veio a internet antes.
E a internet, ela veio com uma linguagem muito mais próxima do jornal popular do que do jornalão. Então, a pessoa migrou sim, mas migrou para a internet. E a internet trouxe o quê? O raio do vídeo. Que aí, quem já não gostava de ler, já estava assim com um pouco de preguiça, já, né? Agora já tem o leitor, né? Você bate lá no microfoninho, aí a pessoa lê para você aquele toda a sua notícia, o governador Romeu Zema. E nem esse trabalho mais você tem, mas faz parte, faz parte. A evolução vai acontecer. Cabe a nós não brigar contra ela, entendeu? E tentar usar a favor da sociedade. Não é nem a nosso favor, não, a favor do jornalismo, é a favor da sociedade, porque nós estamos aqui para servir uma coisa maior que é a comunidade e a sociedade. É isso. Acho que aí também tem duas questões. Você falando aí, eu acabei de receber mensagem aqui do Google, a notícia do Estado de Minas, falando que as aulas vão ser liberadas. Acabou de colocar. Exatamente. Porque nós estamos no projeto Google News. E você está dentro da área de abrangência do Estado de Minas no projeto Google News. Então, quando a gente indicar uma matéria para o Google News, a gente fala assim, essas são as nossas matérias mais importantes. Ao longo do dia, a gente sobe a matéria e manda para o Google, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Aí ele vai entregando, entendeu? É um serviço novo, a gente está inclusive no piloto, porque nós somos um dos parceiros mais antigos do Google no Brasil. Então, a gente está... Eles nem anunciaram para geral esse serviço, parece que é em janeiro que vai ter o anúncio e tal, enfim. Mas a gente já está trabalhando com eles. É o que eu falei, eu fico muito satisfeita que organizações do tamanho de Google e de Facebook estejam entendendo a importância do jornalismo local, porque isso é muito, muito importante para as pessoas e para os jornalistas, porque é isso que pode garantir, é isso que garante que o Vinícius lá de Uberlândia trabalhe em Uberlândia para a gente, entendeu? Tipo assim, ele não precisa largar tudo e ir para Belo Horizonte porque eu quero fazer uma carreira no jornalismo. Ele tem feito matérias incríveis, sensacionais. Eu estou com um cara lá em Valadares, o Tim Filho, que ele emplaca cada coisa, cada matéria tão bacana, tão legal, sabe? Então, assim, está sendo uma experiência maravilhosa e uma experiência maravilhosa conhecer o interior por meio do nosso próprio serviço, sabe? Lendo. É muito legal. Você falou uma coisa interessante na sua fala, na primeira parte, que foi sobre a gente, como jornalista, ainda estudantes, né, nos entenderem como leitores e quebrar essa barreira de ser o jornalista, da questão da ética, de achar que a ética já é uma carapuça, já é uma capa que nos serve, e da gente nos entender como leitor. Eu, no início, sempre quando eu acordava, sempre que eu acordo, eu vou tentar ver notícias, eu tentava ver de tudo, eu tentava notícias pelo mundo e tentava embarcar aquilo tudo. Hoje eu faço totalmente ao contrário. Hoje eu leio o que me interessa. Por isso que às vezes quando as pessoas falam, não, eu não sei dessa notícia, porque eu leio o que me interessa. O quê? Assuntos de política, esporte, sobre o meu time, isso. E o Google entendeu isso. O Google já me manda coisas do que eu quero. E às vezes inteligência... beleza. A gente... Pode falar. Essa inteligência é muito interessante, gente. Dentro do próprio site do Estado de Minas, se você acessa sempre o site do Estado de Minas, ele vai começar a te mostrar o que você gosta mais de ler. É individual, a experiência é totalmente individual. Então, assim, é muito interessante você poder contar com isso. É o que eu falo, não adianta brigar com a novidade. E sobre isso que você estava falando, eu acho que, assim, o jornalista sempre foi o Caco Antibes, sabe, da sociedade, porque o que o Caco falava? Pobre adora isso. Olha que coisa mais politicamente incorreta. Pobre adora, né, festa na laje. Como é que o cara que fala isso sabe que pobre adora festa na laje se ele não é pobre? Porque o cara que fala isso não é pobre, certo? É a mesma coisa que o jornalista fala, leitor adora isso. Ih, o povo adora ler isso. Peraí. Quem te falou? Para começar, que você está se colocando num lugar e botando o povo, o leitor, em outro lugar.
Quem te contou? Quem lá desse coletivo que você formou aí, imaginário, é que veio te contar que gosta, entendeu? A gente tem, sim, a gente tem mecanismos de medir audiência, né? Então a gente sabe matérias que. E tem mistérios da natureza, por exemplo, as pessoas adoram ler matéria que está chovendo. Isso está lá no Google Analytics. Chuva, vai fazer frio, vai fazer calor. Eu acho interessantíssimo, mas eu gosto também. Eu adoro. Eu quero saber se bateu recorde, eu quero saber a temperatura. Então, eu compreendo isso, porque é um comportamento meu também. Eu moro aqui um pouquinho afastada de BH, tipo um sítio. Eu adoro ver quando faz frio, eu falo, hoje é recorde, eu tenho certeza, hoje é recorde. Eu já acordo para ler a matéria, para ver que foi ou que não foi. É louco, a gente gosta, né? Mas não é o povo que gosta, a gente gosta. Então, se eu vou escrever uma matéria que eu não gosto de ler, o que eu vou escrever? Como é que é isso? Como é que eu vou transformar esse assunto numa matéria que eu gostaria de ler? Como é que eu vou transformar esse assunto numa coisa de interesse? É sempre isso que a gente tem que estar pensando, no outro, porque afinal de contas, a gente está aqui para fazer a ponte entre quem fala e quem escuta. Por que você vai ouvir a pessoa para perguntar o que você quer saber e contar para o outro o que você quer contar? Não. Você tem que juntar as duas vontades. A gente é canal, a gente é veículo, a gente filtra. A gente é treinado para isso, né? Para filtrar, para compreender, para fazer a pergunta, para fazer essa interface. Mas quem sabe o que é... Oi. E nisso que você estava falando, eu vejo hoje como muito o entretenimento, ele pauta o jornalismo. Muito por questões das redes sociais, eu abominava esse tipo de coisa, eu não via esse tipo de notícia. Notícia policial eu quase nunca vejo, porque eu acho que não me acrescenta em nada, ver acidente, ver esse tipo de coisa e tal, a não sei quando foi uma grande catástrofe, né, e tal. E entretenimento, praticamente, eu não olhava nada. Hoje, eu já entro na rede social, questão de memes, essas coisas, para me dar ideia para as coisas, porque eu penso muito nesse jornalismo acessível. Lá na Câmara, às vezes, quando chega uma matéria, eu tento mudar uma palavrinha que está no projeto de lei, eu falo, não, essa palavra aqui não faz sentido nenhum, quem lê isso aqui vai ter que ir no dicionário e tal. Aí eles, não, mas tem que ser desse jeito, porque está no projeto de lei, porque eu sempre pensei isso, o jornalismo é acessível. Claro que não esculachar com gíria, esse tipo de coisa, mas acessível. Eu tento escrever meu texto como se eu estivesse contando para alguém o que é aquilo, mas às vezes as pessoas parecem assim, difícil, tipo assim, eu já cito o nome lá e o cargo. Eu não preciso mais falar aquele nome completo toda vez no meu texto. Por exemplo, Bratz fez isso e isso e isso. Eu já citei ele lá. Então, só primeiro nome, intimidade com o leitor e levar e carregando o texto. Uma vez, uma mulher virou para mim e falou assim, não, eu fiz um jornal para uma empresa, ela falou assim, não, mas essa matéria, e eu entreguei a matéria, eu peguei uma coisa de Fórmula 1, porque lá era uma empresa de caçamba, esse tipo de coisa, eu peguei tipo uma equipe de como funciona o sistema da Fórmula 1 e tentei contar a história do dia a dia do trabalho. Eu falei assim, não, parece que isso aqui você está conversando com alguém. Aí ela falou isso de uma forma pejorativa, e eu me senti alegre, não, é exatamente isso que eu quero. A pessoa leia a matéria como se ela estivesse ouvindo alguma coisa. Mas é muito difícil, sabe? Essa barreira, você quebrar essa barreira do jornalismo, essa questão que eu sempre falo, a gente sempre vai entrar nessa questão ética, da coisa séria e tal. A televisão não, mas o jornalismo impresso e as outras partes ainda é muito difícil você penetrar. E assim, gente, vocês podem ter certeza que o Intercept, a BBC, o El País, a Piauí, eles também querem falar com cada vez mais gente. Também querem ser cada vez mais lidos. Não interessa a ninguém ficar falando sempre com a mesma bolha, porque você precisa expandir sempre. Então, assim, até os veículos mais especializados, eles querem. Quando eu fui editora de economia, eu saí do Jornal Popular para ser editora de economia, fui editora de economia por 5 anos, a gente ganhou uma pancada de prêmios lá. E eu cheguei e falei para as pessoas, eu sou editora e não sou economista e não falo economês. Se eu não entender, eu não publico. Então, foi um grande processo de aprendizado também para a editoria inteira, de pensar como que eu vou explicar isso, isso, isso. Eu me lembro, por exemplo, que Gabi Amarantos estava fazendo muito sucesso
com uma música, acho que era aquela, esqueci agora, e era assim, o novo ícone, esse Tecnobrega tinha acabado de bombar no Brasil quando a classe C virou maioria. Então, o que era uma pirâmide social virou um losango social. E para mim, visualmente, nada ilustrava melhor isso do que Gabi Amarantos, sabe? Que é aquela mulher portentosa. E foi muito legal, porque a gente saiu, eu lembro que a capa da Economia era Gabi Amarantos recortada, dançando, que é a cara da classe C emergente, né? Quando ela chegou, hoje ela já é classe A. Mas quando ela chegou com o Tecnobrega trazendo do Pará, e o meu título da capa da Economia era Mercado Brasil engorda na cintura, sabe? Porque é isso, é ganhar gente ali no meio do corpo do país a gente ganhou gente, as pessoas ascenderam e o meio ficou maior. Então, assim, você trabalhar isso, e aí eu tinha um repórter sensacional, com um texto sensacional, que conseguiu trazer Gabi Amarantos para o texto, e o IPEA, o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, e todos os indicadores econômicos. Aí é casamento perfeito, sabe? Mas é muito importante que a gente consiga fazer isso com tudo. É para isso que a gente estuda, e para isso que a gente quer fazer jornalismo. Isso é interessante, você falar da Gabi Amarantos, coisa, sabe? Eu, às vezes, quando eu estou entrevistando, quando eu estou no meio da entrevista, fazendo, assim, eu fico tentando pensar, olha um quadro, alguma coisa que a pessoa gosta, sabe? Eu fico observando algum jeito dela que me lembra alguma coisa. Eu sempre pergunto, você gosta de algum cantor? Porque quando a gente acha esse ponto, acha a Gabi Amarantos da história, sabe? E constrói o texto daquela. É nessa hora que me dá prazer de fazer jornalismo, sabe? Quando você torna aquilo assim, você buscou o tema que liga a classe C, ali é alguma coisa que a pessoa gosta, às vezes ela não pode nem gostar de ler, mas na hora que ela vê a Gabi Amarantos, sabe? Acho que ali é o troféu do jornalista, sabe? A primeira vez que o Creedence veio em BH, eu fui entrevistar o Doug Cosmo Clifford, que é o baterista do Creedence, que é, enfim, uma banda ícone do rock and roll dos anos 70 e tal. E aí eu fiz uma entrevista com ele por telefone, ele me convidou para ir no show, estava desligando, eu ia escrever a capa do Caderno de Cultura. Na hora que eu já ia desligar, eu falei, não, pera, só mais uma pergunta. Da atualidade, assim, gente nova, tem alguém que você gosta de ouvir? Ele falou, eu adoro Backstreet Boys. Sabe, você tá, não tem, é a coisa mais gostosa do mundo, quando você está encerrando uma entrevista que foi legal, mas que, né, e tal. Aí o cara falou, eu adoro as harmonias vocais de Backstreet Boys, eu escuto todos os dias. Falou, pô, vem um dinossauro do rock e me fala que ouve Backstreet Boys todo dia, é legal demais isso, sabe? Então, assim, e é isso, as boas perguntas, elas vão estar sempre na moda do jornalismo. As boas perguntas, elas vão estar sempre na moda, e é isso, um conselho que eu daria para vocês é nunca saibam de nada. Nunca, meu filho, desde pequeno, eu falo para ele assim, quem sabe tudo não aprende nada, sabe? Você não sabe nada, a gente não sabe nada. Jornalista não sabe nada. Pensa que você é uma criança sempre. Então, o que você quer? Descobrir. Então, você vai perguntar, você vai pesquisar, você vai ler, porque a gente não sabe. A gente tem que aprender para levar. Não tem nada mais charlatão do que um jornalista que vai entrevistar um médico e finge que entende tudo que o cara fala. Porque quando você finge que entende o que o cara fala, o médico, o economista, ou, sabe, whatever, o juiz, como é que você vai explicar para o leitor? Se você não entendeu, como é que você vai explicar para o leitor? Então você fala, não, para tudo, não entendi nada. Não, vamos... Como é que eu posso explicar isso assim? Me explica, faz uma metáfora, entendeu? Pô, é nossa obrigação, traduzir os assuntos, é nossa obrigação, então, fazer as perguntas perguntar as coisas que a gente não entendeu. É isso. Gente, Liliane, muito obrigado, a gente passou um pouquinho do nosso tempo, obrigado pela sua fala, eu acho que deu uma pincelada muito boa, principalmente nessa questão da diferença do online com o impresso, que não existe diferença,
apuração, o carinho, a forma de escrever, de digitar, de assistir, de todas as formas, é sempre muito bem apurado. Isso que você falou, uma vez o Caco Barcelos veio aqui no evento nosso e falou que a coisa que menos importa numa entrevista é o repórter. Exatamente. E você está ali para ser só o canal que vai contar a história do seu entrevistado. Então, assim, muito obrigado. Agora eu passo. Gente, eu que agradeço. A gente espera que a próxima vez seja pessoalmente, né? Tomara. Pode ter café, pode ter pamonha, pode ter de tudo e mais um pouco. Muito obrigado. Agora passar para a Regina encerrar a nossa noite maravilhosa de terça-feira. Muito obrigado mais uma vez, Liliane. Boa noite, boa semana para nós. Boa noite para todos, gente. Gente, mas que maravilha, né? Nossa, eu ganhei a semana, ganhei o mês. Que aula que nós tivemos, né? Liliane, muito obrigada pela sua colaboração. Assim, tudo que você falou foi encantador, né? É a realidade do nosso jornalismo, do nosso fazer jornalismo. Muito obrigada mesmo pela sua colaboração. Tenho certeza que os meninos amaram. Tenho certeza que estão cheios de perguntas aqui, mas infelizmente nós vamos ter que... Estou vendo a Paula falando aqui, gente. Obrigada mesmo, obrigada, Paulo. Foi demais. Então, fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que os meninos aqui também estão muito felizes também com a sua participação. E igual o Ideu falou, né? A gente espera ver aqui pessoalmente. Nós vamos. Nós estamos. Eu adiantei para você, né? A gente está elaborando um curso em parceria com o Google para levar para as universidades do interior. Está nesse projeto que está dentro do escopo do meu projeto mesmo, que é o interior. Então, eu acho que em breve, assim que a gente tomar a vacina, a gente vai poder passear por aí. Se Deus quiser, né? E eu desejo a vocês, alunos todos, que vocês tenham a alegria de amar o jornalismo como eu amo. Porque, assim, só de eu falar, eu até repito, juro por Deus, gente, tem 26 anos. E uma vez por semana eu falo, não quero mais isso, não. É mentira, eu quero sim. Você falando aí me deu vontade de voltar para as ruas. Quero voltar a ser repórter. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo grande. Dá um abraço. Obrigada para você. Eu que te agradeço. Maurício, gente. Maurício Lara é o marido da Liliane. Ele fez a aula inaugural aqui do nosso curso de jornalismo. E ele foi meu professor. Pois é. Trabalhamos juntos na assessoria do Sebrae, não sei se ele já te falou, né? Então, também é uma pessoa, assim, que eu tenho como referência para mim no jornalismo, é o Maurício, tá bom? Um abraço nele aí por mim. Eu dou muito sim. Obrigada pela indicação, muito obrigada por tudo, tá bom? Imagina, gente. Vocês a Paula está pedindo minhas redes sociais aí. Eu sou meio eu mesmo, assim, não sou muito profissional das minhas redes, não. Minhas redes são eu mesma, eu pessoa, mas eu tô lá, acho que é Lili C. Freitas no Instagram, Lili Correia no Twitter, tô no LinkedIn também, vocês vão me encontrar lá, tem as minhas redes sociais, Liliane Correia, e é isso, daqui a pouco nós estamos trabalhando juntos. Se Deus quiser. Né? Tá bom. Um beijo grande. Gente. Um grande beijo. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Agradecemos. Tchau. Tchau, gente. Tchau.